reinado da Rainha Vitória. Vitória foi a rainha da Inglaterra de 1837 até sua morte aos 81 anos em 1901. Seu reinado é o segundo mais longo e durou 64 anos. Perde apenas para Elizabeth II, que está desde 1953 à frente da monarquia inglesa. O período do reinado da Vitória é chamado de vitoriano, pois foi durante ele que houveram diversas mudanças na sociedade inglesa do século XIX. E é sobre essas mudanças que nós vamos falar agora. Sociedade da época. Durante a era vitoriana, em 10 anos, a população da Inglaterra duplicou, indo de 16.800.000 para 30.500.000, de 1851 a 1901. O período vitoriano proporcionou a expansão do Império Britânico no mundo e a ascensão da burguesia industrial. A Revolução Industrial trouxe o surgimento de novas invenções, como as máquinas a vapor, os teares mecânicos e as máquinas de fiar. A principal indústria da era vitoriana foi a têxtil. Costumes da sociedade britânica no século XIX. Hábitos alimentares. Você já parou para pensar em como seria o café da manhã na era vitoriana? Se não, agora vai descobrir. Naquela época, assim como hoje, havia classes sociais. As classes eram divididas entre classe operária, classe média e classe alta. E entre essas classes, havia uma nítida diferença nos hábitos alimentares. Classe operária. O dia começava cedo. Em algumas casas, às 5 horas da manhã, já estavam sendo preparados os alimentos. O pão ficava separado para os membros da família, que mais tinham rendimentos semanais. Geralmente, o homem. O alimento principal do café da manhã da classe operária era o mingau de aveia e, como acompanhamento, era servido chá de ervas ou chocolate quente. O cacau em pó era uma opção barata e empresas como Epps vendiam e faziam propaganda de seus benefícios estimulantes para iniciar o dia do trabalhador. Classe média. A classe média começava seu dia um pouco mais tarde, às 9 da manhã. Essas pessoas, geralmente os homens, trabalhavam em escritórios e órgãos públicos. Os lucros dessas famílias, em comparação com a classe operária, era de 4 a 6 vezes maior. O café da manhã da classe média é muito semelhante ao English breakfast da atualidade. Os ovos mexidos ou cozidos, bacon, presunto, torradas amanteigadas ou com geleia. O acompanhamento era chá, café ou chocolate quente. Classe alta. A riqueza dessas famílias era exposta em suas louças de porcelana, talheres de pratas reluzentes e muitas regras de etiquetas à mesa. O dia dessas famílias começava às 10 da manhã e o menu era para lá de exagerado. Costelas assadas, caviar, camarões, passarinhos assados ou fritos, ovos assados em formas, salmão defumado, presunto, filé de peixe e molhos de ervas e mais uma porção de coisas caras que mais parece com um almoço. Para acompanhar, era servido café, leite e suco de frutas. Para saber mais sobre as receitas da era vitoriana, indicamos os livros de culinárias mais famosos da época. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Vestuário masculino e feminino. Moda feminina. Durante o período inicial da era vitoriana, as mulheres usavam vestidos super volumosos e mangas coladas aos braços. Uma peça comum eram os bonnets,
criados para cobrir a cabeça e proteger a mulher do sol, uma vez que a pele pálida era vista como sinal de saúde e riqueza. As mulheres seguiam regras rígidas de etiqueta. As viúvas, por exemplo, deveriam usar cores escuras para mostrar o luto. O período vitoriano médio é considerado a era das crinolinas. As crinolinas eram uma espécie de aramado que dava volume para o vestido sem que fosse necessário usar diversas camadas de tecido. As crinolinas eram usadas junto com um corpete apertado, que deixava a cintura extremamente estreita. Em alguns casos, os órgãos internos eram prejudicados, podendo levar à morte. Os vestidos eram longos, com muito volume e babados. Isso tudo muda com a chegada das anquinhas. A crinolina perde seu lugar de favorita e os vestidos passam a ser menos volumosos, mantendo apenas o volume na parte traseira com laços e babados. Moda masculina. As roupas masculinas eram mais confortáveis, mas não menos exageradas. A moda masculina também seguia regras rígidas. Todo homem, com exceção dos homens trabalhadores, deveriam vestir camisas de manga longa, justa ao pulso, gola alta. As roupas masculinas eram mais confortáveis, mas não menos exageradas. A moda masculina também seguia regras rígidas. Todo homem, com exceção dos trabalhadores, deveriam vestir camisas de manga longa, justa ao pulso, gola alta, colete e casaco acinturado e alongado na parte traseira. As roupas eram feitas sob medida, em cores escuras e sóbrias. Haviam acessórios como relógios de bolso, anéis, geralmente usados no dedo mindinho, e abotoaduras. Em público, alguns homens usavam chapéus, bengalas e guarda-chuva fechado. Literatura clássica. Devido ao contexto em que os autores estavam inseridos, as mudanças que ocorreram neste tempo serviram de grande influência na literatura. Situações que embasaram os romances e também temas como a Revolução Industrial, luta de classes, tecnologia, ficção científica e até contos de terror. Você provavelmente leu ou já ouviu falar de alguns desses livros: O Morro dos Ventos Uivantes, O Retrato de Dorian Gray, Frankenstein, Alice no País das Maravilhas. Saiba mais sobre outros escritores e suas obras aqui na descrição do nosso vídeo. Literatura infantil na era vitoriana. O objetivo era introduzir educação e boas maneiras na vida das crianças que viveram na era vitoriana, além de revogar o trabalho infantil. Ainda assim, a literatura infantil absorvia muito das ideias românticas, moralistas e instrutivas, tratando a criança como inocente e pura, mas preparando-as para aceitar valores sociais, princípios morais e apreço à cultura da época. Principais autores: Rudyard Kipling, Randolph Caldecott, Christina Rossetti. Exemplo de livro e história. How the Camel Got His Hump. O livro conta a história de um camelo preguiçoso que desde o nascimento não fazia nada além de comer gravetos no meio do deserto. Quando o boi, o cachorro e o cavalo lhe sugeriram um trabalho, o camelo apenas emitia um som e os animais seguiam em frente. Ao contarem ao homem, o dono, tiveram que trabalhar o dobro para compensar a falta de trabalho do camelo e ficaram enfurecidos. Como punição, o camelo recebeu uma córcova que o permitia trabalhar 3 dias seguidos sem comer. Moral da história: submissão. Trabalhar para o homem é algo natural e vantajoso e mantém a hierarquia social, cada um no seu lugar. O conceito vitoriano nos dias atuais.
moda. A moda vitoriana ainda está presente nos dias atuais através das golas altas, mangas bufantes, punhos fechados, seda e renda. Em 2019, a era vitoriana foi inspiração para a criação pré-primavera-verão da grife Alexander. Muito babado, gola alta e volume. Uma peça de moda vitoriana muito presente na atualidade é o corset, peça coringa no guarda-roupa de alguns grupos, principalmente os góticos. O retrato da era vitoriana no cinema. A estética da era vitoriana é frequente nos filmes do diretor Tim. Vejam só alguns filmes que vocês com certeza já conhecem. E o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Até a próxima!